todos aqui, a Márcia vai começar gravando, agradecer a presença da professora Raquel, docente da MI, nossa professora de MI, né, todos aqui têm o maior apreço por ela, quem não foi aluno, foi colega ou foi professor, todos sabem da importância da professora Raquel no departamento da MI, e além de todas as outras cargos, né, dentro da Sociedade Brasileira de Infectologia, da importância dela hoje em todos os acontecimentos relacionados ao Covid, todo mundo vê a professora Raquel na TV, em muitas outras situações. Então, meu agradecimento mesmo de coração à Raquel e ao professor Cássio, né, que é nosso diretor, é nosso professor, é nosso diretor clínico nesse momento difícil, e faz parte do grupo de enfrentamento com ações super importantes no enfrentamento ao Covid dentro do nosso hospital. Então, agora, Cássio e Raquel, a palavra é de vocês, só tenho a agradecer, em nome do departamento, de vocês estarem aqui com a gente hoje, tá bom? Muito obrigada. Raquel, bom dia, seja muito bem-vinda, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu, neste momento, ainda não estou os vendo, porque a minha aula já está aqui posta, a minha apresentação, aliás, mas eu já sei, já teve um spoiler de todo mundo que está aí, eu queria dar um grande abraço virtual em todos, sei que tem professores meus aí, meus ex-alunos e agora meus colegas, é um prazer imenso. Agradeço muito ao Departamento de Tocoginecologia e Obstetrícia, a Fernanda, ao Cássio, essa oportunidade, e a gente estava conversando agora há pouco da importância que é nós, apesar do distanciamento geográfico que já tem agora na área da saúde, né, na Unicamp, além deste isolamento, né, que a pandemia exige, mas como é importante nós trocarmos informações e estarmos juntos de alguma forma para que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível esse momento particularmente difícil e único. Então, eu agradeço demais essa oportunidade, espero contribuir um pouco. O que nós pensamos em conversar hoje, na verdade, foi vocês sabem que eu sou infectologista, não milito na área de ginecologia e obstetrícia, mas foi dar mais ou menos esse enfoque, quer dizer, neste período de janeiro a julho, né, desta nova doença, o que a gente aprendeu. E não é diferente, né, com vocês, e acho que todos já perceberam a imensidão, né, de dados, de artigos que são publicados, e verdades que foram verdades em março não são mais verdade agora em julho, algumas são até mentira. Então, a dificuldade que está até termos, conseguimos, né, não só ter acesso, mas apreender ou aprender tudo que é impossível, né, todo o material que tem. Mas acho que esse é até mais um ponto positivo de junto, cada um na sua experiência e no que concentra mais do seu aprendizado, das suas leituras, para ir construindo um caminho que seja o melhor possível para cuidarmos da nossa área de saúde enquanto gestão, né, o Cássio enfrentando agora a diretoria clínica num momento tão difícil, cuidarmos melhor dos nossos pacientes, né, em todas as especialidades, em todos os momentos da sua vida, dentro e fora do hospital, e cuidarmos de nós mesmos e dos nossos colegas, né, eu acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter muito presente no nosso dia a dia, também. Então, mais ou menos o que a gente vai conversar, um pouco da epidemiologia, do tratamento e da prevenção, tentando falar até o que houve de mudanças neste cenário até agora. Esses dados, acho que todos conhecem, né, de fácil acesso, que mudam, né, a cada 12 horas, porque a atualização dos sites, é feita a cada 24, depois a 12 horas, mas o que eu gostaria aqui de mostrar, né, que o Brasil, ele ocupa o segundo lugar, né, tanto em casos confirmados, né, infelizmente, o segundo lugar no número de óbitos,
já 90 mil, estamos caminhando logo a logo para 100 mil óbitos no Brasil, e ocupamos também, isso é uma boa notícia, o segundo lugar de pacientes recuperados. O terceiro, quarto e quinto lugar, vocês veem que muda, mas primeiro e segundo lugar, Estados Unidos e Brasil. Uma consideração que a gente tem que fazer sempre em casos confirmados é que um dado que a gente tem que olhar com cautela, porque casos confirmados depende do critério que é utilizado para como confirmado, né, a gente vai conversar sobre isso, e do quanto que se faz de exames para confirmar os casos da infecção pelo novo coronavírus. Quando a gente analisa a mortalidade, né, comparando o Brasil, então, com o resto do mundo, o Brasil ocupa o quinto lugar quando nós calculamos por 100 mil habitantes e o 12º lugar quando comparamos por 1 milhão de habitantes, nos sites que fazem que têm esses dados atualizados. Esse dado agora que eu estou postando para vocês foi atualizado ontem à noite, né? Bom, esse é um novo coronavírus, que é um vírus RNA, porque ele inicialmente se chamou de novo coronavírus, porque a gente já conhecia, né, o outro SARS-CoV-1, né, e o MERS, que foram epidemias que não se globalizaram, né, ficaram restritas, também causada por coronavírus. O novo coronavírus, descoberto, então, finalzinho de dezembro, começo de janeiro deste ano, ele foi denominado, o nome oficial do novo coronavírus é este, né, o SARS-CoV-2, e o que chama a atenção, que é o que hoje a gente sabe que ainda é muito importante na fisiopatogenia da doença e também na indução de uma resposta imune, são as espículas, né, e a proteína S que está nessas espículas, e o nome corona é por conta desta forma que parece uma coroa. Então, o SARS-CoV-2 é o coronavírus que causa uma doença chamada Covid-19, né? Então, a doença, então é a Covid, porque é a doença, né, Covid-19, e o vírus, ele pode ser detectado, a gente vai falar bastante disso, né, em pessoas assintomáticas, pré-sintomáticas, sintomáticas e pós-sintomáticas. Qual que é a importância e que nós aprendemos disso nesses meses todos? Com alguma distorção ou com alguma fala equivocada até da Organização Mundial de Saúde, vocês devem ter acompanhado até na imprensa, sobre pessoas sintomáticas e pré-sintomáticas, a gente poder detectar o SARS-CoV-2, mas se sabe que em todas essas fases nós podemos detectar o material genético do vírus através da técnica de RT-PCR, que é o exame que a gente faz com o swab nasal, né, o de nasofaringe, e o swab de orofaringe também, né? Nós vamos falar de como podemos interpretar este dado, né, de uma pesquisa positiva do vírus em cada uma dessas situações um pouquinho mais para frente. E a Covid-19, ela tem uma severidade muito variada, né, então uma manifestação clínica muito variada, e o que nós sabemos, isto não mudou nesses 7 meses, é que mais de 85% dos pacientes têm um quadro leve, algumas vezes muito leve, que é 1, 2 dias de uma dor de garganta e um pouco de tosse, outras vezes, né, não é tão leve, a mialgia é mais intensa e se prolonga por 4, 5, 6 dias, com a tosse e febre também se prolongando, mas com uma resolução absolutamente benigna, né, com repouso e hidratação em casa. 20% dos pacientes podem ter formas moderadas ou severas, as formas moderadas já são aquelas que nós classificamos quando já há necessidade de internação, a gente já vai falar sobre isso. A suspeita clínica, né, hoje ela está atualizada, mesmo aqui, né, o Ministério da Saúde já atualizou, então, sintomas respiratórios agudos e febre fez parte, né, do binômio para se pensar em Covid, mas hoje em dia, mesmo para triagem de pessoas sintomáticas aqui no nosso município de Campinas, seguindo
a orientação mais recente do Ministério da Saúde, na verdade, você tem que ter 2 sintomas, e a febre é um dos sintomas, ela já não é mais obrigatória para se pensar em Covid. Então, eu posso ter tosse seca e alteração de olfato, tosse seca, alteração de paladar, com ou sem febre, né, tendo 2 critérios, já preenche um critério de suspeita clínica para COVID. E os casos, né, que onde o paciente deve ser orientado para ficar alerta e procurar uma unidade de saúde, é quando eu tenho dificuldade respiratória para as atividades habituais. O período de incubação, né, então nós temos, né, os alunos, então só para recordar, o período de incubação é aquele período onde eu entro em contato com o vírus, né, e fico sem ter sintoma, né, então o período entre entrar em contato com o vírus e começar a ter sintoma, ele é em média de 5 dias, podendo variar de 2 a 14 dias. A transmissão principal ainda e isso também parece cada vez mais firmado, cada vez mais claro entre todos nós, que a transmissão é por gotículas e de pessoa a pessoa, então, principalmente ao falar, ao tossir e ao espirrar, né? A transmissão, ela pode acontecer tanto no período assintomático, quanto no período pré-sintomático. A transmissão, ela tem mais risco, mais chance, ela é mais efetiva, vamos dizer assim, no período pré-sintomático do que no período assintomático. Mas vocês vão, Raquel, vocês não ensinavam esse termo pré-sintomático para a gente nas outras doenças. Realmente não, é um termo mais recente, agora que veio com a Covid, porque se viu que uma porcentagem grande de pacientes que a gente detecta a presença do vírus, né, pelo exame do swab nasal, que naquele momento onde se coletou o exame, ele era considerado assintomático, que não tinha sintoma nenhum, 2, 3 dias depois, ele começa a ter sintoma. Então, esses pacientes que têm exame, onde a gente já detecta a presença do vírus, e que desenvolvem sintomas dias depois, são os chamados pré-sintomáticos agora, uma classificação que apareceu agora com a Covid. E outro dado bem recente, na verdade, do dia 17 de julho, foi a confirmação e o estabelecimento, né, do protocolo pelo CDC de que não ocorre a transmissão após o 10º dia de doença. Isso tem grande repercussão, não só do ponto de vista pessoal, de já liberar o isolamento, a pessoa já poder fazer as suas atividades depois do 10º dia do início da doença, como tem um reflexo muito grande também na gestão, né, dos serviços de saúde, particularmente dos serviços com internação. E quando eu falo que a transmissão não ocorre após o 10º dia de doença, isso se refere às pessoas saudáveis e que com quadros leves a moderado. Para os pacientes com quadros severos, então aqueles que ficam internados com ventilação mecânica, e para os imunodeprimidos, a transmissão ainda não se sabe, na verdade, o tempo certo de transmissão, mas ainda se admite que a transmissão pode acontecer por um período mais prolongado, à semelhança do que acontece com o vírus influenza, e se coloca que para esses pacientes com quadros graves que precisaram ficar com ventilação assistida e para os imunossuprimidos, a transmissão pode ocorrer até o 20º dia. Então, para esses pacientes, a abordagem em termos de isolamento e de gestão da área da saúde muda e agora são 20 dias e não mais 14 dias, como tínhamos até 2 semanas atrás. A transmissão, então, né, ela ocorre particularmente, a mais importante, de gotícula, então, de uma pessoa que tem o vírus, ele pode estar assintomático, pré-sintomático ou sintomático, né, é a principal forma de transmissão, e que por ser gotícula, né, o trajeto que a gotícula consegue percorrer antes de cair ao solo, porque ela é mais pesada, ou numa superfície, é de 1,5 metro. Por isso que a gente sempre orienta o distanciamento social, 1,5 metro, 2 metros, para que a gotícula de uma pessoa infectada não chegue numa pessoa suscetível.
É possível também, né, a transmissão por aerossol. Essa transmissão é particularmente importante nos procedimentos médicos da área de saúde, médicos odontológicos que gerem a aerosolização, então na intubação orotraqueal, mesmo na coleta dos suaves, os tratamentos odontológicos são capazes de gerar aerossol, e daí nós sabemos que as partículas são menores e elas alcançam distâncias maiores também. Recentemente, nós tivemos a notícia, acho que também todos ouviram, de um grupo de cientistas, mais de 100 cientistas, que se reuniram, fizeram uma carta, até foi publicada no New York Times, falando da possibilidade de transmissão por aerossol, então que o vírus poderia ficar no ar, né, por um tempo maior e por uma distância maior também, e poderia contribuir com a transmissão interpessoal, não só relacionada aos procedimentos da área de saúde. O que ficou de lição aqui, mais uma vez, é que em algumas situações, principalmente ambientes fechados, sem ventilação natural e com aglomeração de pessoas, então aí nós já podemos pensar, né, eventualmente em salas de aula, em cinemas, em restaurantes, em museus, enfim, eu posso ter, né, algum papel de transmissão por aerossol, e o que vai barrar esta transmissão de aerossol do vírus que está no ar para uma pessoa suscetível, será também aqui o uso de máscaras, e nós vamos comentar. Tá? Sabemos que o vírus pode ficar também em superfícies, então isso logo no início foi muito comentado, muitos dos meus colegas, inclusive, orientavam, eu particularmente nunca acreditei que fosse importante, e neste aspecto eu estava correta lá desde o início, que a gente seria uma forma importante, porque o vírus fica em superfície, eu posso pegar, na compra que vem, eu preciso deixar a sacolinha, quase que eu tenho que fazer uma fogueira de sacolinha de supermercado, tal, quando eu chego em casa. Realmente ele tem uma estabilidade no ambiente, o tempo que ele permanece em superfícies varia conforme a superfície, pode ser de algumas horas, pode ser de mais de 24 horas, mas o que se sabe é que a quantidade de vírus viável que fica em superfícies é pequena, e, na verdade, nessas superfícies onde ele se deposita, ele não tem uma capacidade de repente, aerosolizar nem nada. Então, ao tocar qualquer superfície, né, o que eu tenho sempre que ter em mente, que eu jamais tocarei meu rosto sem estar com as minhas mãos higienizadas. Então, isso vale a hora que eu estou num ambiente de trabalho, com o mouse, com o computador, com caneta, isso vale nas compras que eu trago de casa, eu posso guardá-las normalmente e depois eu vou higienizar minhas mãos, né, para continuar as outras atividades. Então, ele fica, mas não é de maneira uma via importante de transmissão, a não ser em ambiente hospitalar, principalmente quando a gente fala de vestiário, né? Então, tem alguns estudos mostrando, né, que eu tenho um risco de contaminação maior em vestiários e nos banheiros dos hospitais, porque são habitualmente ambientes fechados, absolutamente fechados, sem nenhuma ventilação, e ali, então, eu preciso ter uma orientação sempre, né, dos profissionais para uma higienização adequada das mãos. A principal transmissão, ainda nesses 7 meses, continua sendo, então, a de gotícula. E o que a gente sabe também em relação às manifestações clínicas? Então, a COVID-19 é uma doença que tem várias manifestações clínicas, todos os órgãos podem ser acometidos, o mais frequentemente acometido, e o que mais a gente vê apresentando sintomas, né, relativo ao comprometimento pulmonar, mas posso ter todas as manifestações possíveis e gravidades variáveis conforme o acometimento. Então, a obstrução nasal, até um pouco de coriza, ela pode acontecer, e um dado que a gente não tinha, principalmente lá até janeiro, fevereiro, março, dos casos relatados na China, era a anosmia
e a perda de paladar, alteração de paladar, que hoje são muito frequentes e já são considerados, quer dizer, perda súbita, né, ou alteração súbita de paladar e olfato é um grande indicativo de infecção pelo SARS-CoV-2. Tá? A gente não tem outra patologia, assim, neste momento, né, que dê tanto isso como a gente vê agora. Cefaleia é frequente, sabemos que eu posso ter até alterações, manifestações clínicas só de manifestação do sistema nervoso central, com uma gravidade bem grande, como todo mundo pode supor. Né? O quadro respiratório, fadiga, dor muscular, mialgia, febre com calafrios é frequente e principalmente uma característica que a gente tem visto dos pacientes com 5, 6 dias de história é uma fraqueza, uma dor no corpo, um mal-estar e febre que pioram no período vespertino e noturno. E os quadros do trato gastrointestinal têm sido particularmente frequentes, às vezes como única manifestação, então de diarreia, febre, dor abdominal, tanto em idosos quanto em imunocomprometidos. Então, os pacientes oncológicos, com frequência, têm quadro de gastrointestinal mais frequente do que os outros sintomas. Então, é uma doença que pode acometer todos os órgãos, e este acometimento, que normalmente a manifestação é mais tardia, né, dos outros órgãos, e mesmo do pulmão, as manifestações mais graves, elas se devem pelo que a gente chama, né, da tormenta inflamatória, então, que acontece na evolução e que é desencadeada pelo SARS-CoV-2. Então, os sintomas gerais, ainda, né, o mais frequente é tosse, né, esses são os dados até de um estudo grande americano, e vejam que a febre presente só em menos da metade dos pacientes, né, então a tosse, ela é muito frequente em todos eles. E os sintomas gastrointestinais, frequentes numa parcela da população, a anosmia e digeusia também frequente, e as alterações do sistema nervoso central, como até agora nós já tivemos um colega nosso, se não me engano foi em maio, de Fortaleza, que teve um quadro de uma meningite, de uma meningoencefalite, com sangramento do sistema nervoso, um AVC hemorrágico depois, e que era pelo Covid, e agora o nosso colega aqui, né, o Rodrigo, né, da Sport TV também, que foi um quadro no sistema nervoso central. Então, a gente vê que um colega meu, o Alexandre Barbosa de Botucatu, que eu achei que foi muito feliz, eu pedi para ele até emprestado esses slides, que fazendo comparando com 50 tons de cinza, Covid-19 são 50 tons da doença. Então, logo no início, os pacientes assintomáticos correspondem 30%, né, até mais do total dos pacientes, são aqueles que só são descobertos em inquéritos sorológicos, e depois de oligossintomáticos, há um quadro de uma pneumonia leve, todos esses em acompanhamento ainda ambulatorial, 55%, ou seja, a Covid de leve a moderada corresponde a 85%. E daí a gente já vê como é difícil você falar em algum tratamento que possa ser efetivo, específico antiviral, se você tem 85% das pessoas que evoluem muito bem com repouso e hidratação em casa. Entretanto, 15% dos pacientes podem ter quadros mais graves, então de pneumonia de grave a moderada, e a Covid grave, que necessita de ventilação assistida, são insuficiência renal, diálise, pronação, enfim, um paciente com manejo muito difícil e muito especial, diferente das outras doenças graves, que é o paciente em terapia intensiva pela COVID, né? As formas clínicas, né, NIH, né, que é o Instituto Internacional de Doença Infecciosa americano, então classificando as formas da doença e chamando a atenção que a doença moderada, que é aquela que ainda está em casa, eu tenho ainda uma saturação de oxigênio, né, maior que 93%, e posso ter, e normalmente tenho envolvimento pulmonar, diagnosticado inclusive na tomografia, de tórax com comprometimento menos de 25% do pulmão. E os quadros severos e os mais graves, então, já com uma falência respiratória. Na fase inicial, então, da doença, né, que corresponde do primeiro dia até em torno do 6º dia, mais ou menos, eu tenho uma fase que acontece pela replicação viral,
E seguido este período, né, de 6º dia, que é quando a gente se preocupa, a partir, né, do 6º, 8º ao 10º dia, que a gente fala, é quando o paciente pode complicar, é quando eu tenho uma resposta inflamatória exacerbada, maior risco dos fenômenos de tromboembólicos, é neste momento que é uma resposta inflamatória exacerbada desencadeada pelo vírus, mas não mais pela presença dele neste momento. Quais são, o que leva uma pessoa a ter maior risco de complicação ou maior risco de evoluir para as formas graves? Então, esta é uma análise, né, dos pacientes do Reino Unido, onde a gente percebe que a idade, né, isso a gente já sabe entre nós, aumenta muito a chance de evolução para casos graves, e as doenças crônicas, todas elas também entram aqui, as neoplasias, entram como um fator de risco para a gravidade. Então, estes pacientes com fatores de risco são pacientes que devem ser orientados e serem monitorados, mesmo que à distância, mas diariamente pela equipe de saúde. Os dados do Brasil mostram também que a idade, né, 60 anos ou mais, é um fator de risco, então aqui onde está em azul mais escuro, e o que nós temos de diferente em relação aos dados asiáticos e aos dados europeus, além das doenças crônicas, nós temos a obesidade, que entra como um fator de risco, né, aqui para nós, né, no Brasil, e para os americanos também, possivelmente porque a nossa porcentagem de pessoas obesas, né, é muito maior do que se vê na Europa e na Ásia, então a obesidade é um fator de risco, são pacientes que a gente deve ficar atento, e entra também aqui um dado, né, no Brasil, esse dado é do Ministério da Saúde, a imunossupressão. Qualquer uma delas, aqui entram todas, os oncológicos, os transplantados, fazem uso de biológico e tudo, como fator de risco também. Tá? Aqui está desatualizado do óbito, porque é do último boletim disponível. Como que a gente faz diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus? Então, a única certeza, então isso não mudou, tá? E cada vez mais claro, a única certeza que eu tenho de fazer um diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus é através de um exame positivo pela técnica da RT-PCR. Tá? Então, isso indica a presença do vírus. Entretanto, sabemos que existe falso negativo em 30% dos casos, né? Isso depende de se os assintomáticos, o falso negativo, ele é mais frequente, e se eu colho antes do 3º dia ou depois do 6º dia, mesmo nos sintomáticos, eu também aumento a chance de falso negativo. E ele não costuma ser detectável depois de 14 dias de sintomas. Uma observação a ser feita é que hoje nós sabemos que alguns pacientes que têm COVID permanecem com PCR positivo depois dos 14 dias, particularmente aqueles que foram sintomáticos, podem permanecer com PCR positivo por até 2 meses, né? Já existem várias publicações sobre isso, de relatos. O que se sabe é que depois do 10º dia, mesmo que este PCR, o que é detectado através da PCR, é fragmento de vírus e que ele não é mais infectivo, ele não tem mais capacidade infectante. Então, não entra mais, não faz parte mais de critérios para a maior parte dos pacientes e dos casos, né, para retomada de atividades ou sair de isolamento, colher um novo RT-PCR depois de 10 ou 14 dias, né? A gente vai ver que é só a retirada do isolamento para a maior parte dos pacientes é só baseado em dados clínicos, tá? Porque o exame pode ficar positivo. Assim como a gente sabe também que eu posso ter RT-PCR nas fezes, né? Várias reportagens mostrando, né, que o vírus pode ser, eu encontro fragmentos do vírus nas fezes, mas isso não foi responsável por nenhuma forma de transmissão fecal-oral, e também o que não foram vírus capazes de serem cultivados, então hoje, o conhecimento atual é que também é partícula viral não infectante. E um questionamento que tem é também na gestante, né, quando você encontra RT-PCR no líquido amniótico, no cordão umbilical, ou mesmo
em swab do recém-nascido, alguns autores consideram que isso é mais fragmento de vírus e não se tem ainda muita certeza qual é o papel, né, da transmissão vertical, de fato, ainda no recém-nascido, se a gente vai comentar. Em relação à sorologia, ela é útil para inquérito sorológico, né, ou para identificação de doador de plasma, que é uma das medidas que pode ser utilizada em protocolo de pesquisa para tratamento desses pacientes. Agora, a sorologia, tanto como sangue total, sorologia, quanto a pesquisa de IgM e IgG através dos testes rápidos, eu tenho falso negativo, eu tenho falso positivo numa porcentagem grande, e eu tenho uma interpretação muito duvidosa se, mesmo que fortemente positivo, se isso reflete imunidade ou não, que é uma das coisas que nós ainda não temos resposta neste momento. Em relação ao tratamento do novo coronavírus, essas foram as drogas que foram elencadas num primeiro momento como possível, ou com esperança de que tivessem ação no tratamento, em qualquer uma das fases do tratamento, e as mais promissoras até o momento é o Remdesivir e a dexametasona, que acho que todos acompanharam, ambas utilizadas apenas nos pacientes já com necessidade de suporte de oxigênio suplementar. Né? As outras todas, até o momento, se mostraram ineficientes ou até aumentaram o risco de mortalidade quando usadas nos pacientes, principalmente nas formas graves. Então, existem outras drogas aqui também, né, relacionadas, que foram testadas para o novo coronavírus. Lembrando que o oseltamivir, ele foi testado e se mostrou absolutamente incapaz de tratar o novo coronavírus, mas ele é útil enquanto eu não tenho diagnóstico, enquanto eu não excluo que o paciente possa ter infecção pelo vírus influenza, né? E os imunomoduladores, os corticoides e os inibidores, né, de interleucina, uso de imunoglobulina também. E essas investigações e as pesquisas de qual é a droga e novas drogas que estão sendo testadas, podemos ter notícias a cada momento. Então, o que a gente vê novamente, né, pelo Instituto Norte-Americano de Doenças Infecciosas, é que de antiviral recomendado para pacientes com quadro grave é o Remdesivir, ele não está disponível no Brasil, está apenas para centros de pesquisa que fazem parte de um protocolo de pesquisa da Organização Mundial de Saúde, e a dexametasona também indicada para os pacientes que necessitam de suplementação de oxigênio, portanto, não é de tratamento ambulatorial. E as outras drogas todas, né, ainda são em protocolos de pesquisa, com os resultados que estão sendo liberados aí diariamente. A recomendação para os pacientes com doença severa, então, Remdesivir se disponível, e corticóide, a dexametasona, né, nos pacientes já com necessidade de oxigênio suplementar. E aqui só a publicação, né, da dexametasona, mostrando que diminuiu a mortalidade, e vamos até combinar que foi um grande alvoroço e carnaval, mas é uma conduta já utilizar dexametasona naqueles pacientes que estão mais graves em UTI, em ventilação mecânica, com comprometimento pulmonar importante, ou no choque, até independente no novo coronavírus, mas se comprovou que também na COVID ele é importante. Se a gente pega as fases das doenças, então nas fases iniciais, né, eu não tenho nenhum tratamento que possa ser utilizado. Os marcadores, né, o que a gente tem, a linfopenia é um marcador que é de doença, né, pelo novo coronavírus, e ele é um marcador também prognóstico, quanto mais linfopênico, mais preocupado eu devo ficar, e as provas inflamatórias, né, aqui, que vocês estão vendo, que são fundamentais para o acompanhamento do paciente que mantém um quadro já depois do 5º, 6º dia, elas decidem muitas vezes conduta, tanto de internação ou não, quanto conduta farmacológica ou suplementação de oxigênio. Então, o benefício, claro, já demonstrado, já nas fases mais graves, o Remdesivir, a dexametasona e suplementação de oxigênio. E uma vez o paciente internado, que a gente comentou, quando que esse paciente
ou internado, ou com diagnóstico ambulatorial, fazendo parte dos 85% que tem um quadro benigno. Hoje, o critério do CDC é que é um critério baseado em sintomas, né? Aqui desformatou, eu corrigi porque estava 3 dias, então, o paciente tem que ter, por favor, o que vale é esse aqui, 24 horas, sem febre, desde que não esteja fazendo uso de medicação antipirética, e melhora dos sintomas respiratórios e mais 10 dias depois do início dos sintomas. Então, daí, se tiver tudo isso junto, ele pode sair do isolamento. Aquele paciente que fez diagnóstico e ele era assintomático, ele foi fazer o exame porque ele era um contato, ele sai do isolamento, a gente considera 10 dias do dia da coleta da PCR que veio positivo, né? As considerações até que se tem, então, o que faz diagnóstico da doença é RT-PCR, é achar o vírus, mas hoje nós temos também já o comentário de que, conforme o tempo de evolução da doença, este vírus pode não ser mais infectante. E o falso negativo não exclui a doença. Isso é importante, principalmente nos pacientes com programação cirúrgica, ou eletivas, ou de urgência, porque eu devo fazer a PCR de todos eles, mas se for negativo, numa época de pandemia, todo paciente e toda a equipe, né, deve ter em mente que é um paciente potencialmente que tem COVID. O exame só deu negativo, fazendo parte do falso negativo que a gente sabe que existe. E a sorologia, ela não deve ser utilizada para diagnóstico de doença em atividade, ela é mais útil para inquérito até epidemiológico, para a gente saber quantas pessoas já se expuseram ou não. Aqui, para a gente ter uma ideia, só, né, o RT-PCR, né, 67% de positividade, colhida entre o primeiro e o 7º dia, na verdade, o melhor é a partir do 3º dia. Quando eu mostrei isso para um amigo meu que é engenheiro, ele falou assim, mas este é o melhor exame, é seu padrão ouro de diagnóstico, você tem só 67% de positividade? Eu falei, pois é, a gente não é matemático, a gente trabalha com o que a gente tem, e isso é o melhor do que a gente tem, né? E a pesquisa dos anticorpos, se for optado por fazer, lembrar que a positividade deles é maior, mesmo de IgM, depois do 14º dia de doença. Então, não adianta colher sorologia com 1 semana de doença, né? O melhor é 2 semanas depois do início dos sintomas, aqui também ratificando a positividade relativamente baixa da PCR, né? O CDC ela não recomenda a utilização, né, dos anticorpos para diagnóstico de infecção aguda, e para o diagnóstico de infecção aguda a gente deve usar a pesquisa do vírus mesmo, ou através do SWAB. Existem alguns testes rápidos para pesquisa de antígeno, mas eles não estão muito disponíveis, não estão disponíveis até no nosso meio aqui, para a gente também não, né? Como o fluxograma, né, desculpa que está no inglês, então, se eu tenho um paciente que eu tenho alta suspeita que ele tem COVID pelos sintomas, o paciente está ambulatorial, eu colhi um exame e foi negativo, a orientação é que a gente possa repetir esse exame para diminuir o falso negativo, né? Se o paciente está hospitalizado e ele tem sintoma, eu também vou colher a PCR, eu também posso ter um teste negativo, e daí eu devo repetir, se eu puder colher de via aérea baixa, eu aumento a positividade e posso usar nesses casos, com paciente com alto risco de COVID, os exames de imagem como suplementares de uma investigação, né? Se o paciente não tem nenhum fator maior de risco, não é nenhum contato, não tem nada de sintomas, um exame negativo eu posso considerar como negativo e não preciso repetir esses exames, tá?
Lembrando que os anticorpos, então, só depois de 2 semanas. E raio-x e a tomografia de tórax? A gente sabe que o comprometimento pulmonar, ele é muito frequente, mesmo nos pacientes que têm um quadro de uma pneumonia leve, ainda de acompanhamento ambulatorial. O achado mais frequente é a opacidade em vidro fosco, né, que é periférica, então diferente, até normalmente, claro que tem diagnósticos diferenciais, mas ela, em época de pandemia, ela é muito sugestiva, né, e ela vai aumentando e às vezes formando áreas até de condensação na evolução da doença, e mesmo que tenha uma evolução benigna, né, mas até com 23 dias eu ainda tenho alteração radiológica, né. A maior parte dos pacientes tem este comprometimento pulmonar, e o que a gente e muitas vezes, principalmente numa decisão de paciente que será imunodeprimido, temos utilizado o exame de imagem para auxiliar. O Colégio Brasileiro, né, de Radiologia, ele coloca de forma muito clara que, como regra, as imagens tomográficas, elas não são diagnósticas e não devem ser utilizadas como diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV, né? Então, ela não deve ser utilizada para rastreamento da doença, mas tem um papel importante quando você tem suspeição clínica, né? E você precisa eliminar outros diagnósticos, ou a gente vai ver daqui a pouquinho algumas situações onde ela é útil. Em que situações, por exemplo? Eu gostaria, isso a gente aprendeu também nesse passar do tempo, pacientes assintomáticos, então esse aqui foi, todo mundo lembra, né, que anunciou esse cruzeiro, Diamond Princess, onde teve um surto, né, de Covid ali, eram 3.700 passageiros e tripulação, 712 infectados, destes 58 assintomáticos, né, e que sem sintoma nenhum, e que eles ficaram em observação até para ver o que acontecia, né, coisas da China, e viram que desses todos, 11 se tornaram sintomáticos. Então, na verdade, né, uma porcentagem desses considerados assintomáticos eram aquilo que a gente já definiu como pré-sintomáticos. Mas estes sintomáticos estão mostrando que eles transmitem e que você faz o diagnóstico através da PCR. Este outro trabalho também na China, eles acompanharam 37, ou fizeram uma investigação de 37 pacientes assintomáticos, uma média de idade de 41 anos, mas vejam, de criança até idoso, linfopenia, né, só em 3 desses 37 indivíduos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, indivíduos assintomáticos, mais de 50% deles tinham alteração tomográfica. Então, apesar da tomografia ela não ser colocada como diagnóstica, em algumas situações ela pode ser útil, principalmente quando você tem uma demora para ter resultado da PCR, para confirmar se o paciente tem ou não a COVID, e que você vai precisar fazer uma cirurgia de urgência e depois vai precisar imunossuprimir, como, por exemplo, o paciente, né, um receptor de transplante de órgãos, ou, eventualmente, alguma quimioterapia, alguma coisa assim, de urgência que precise. Então, aqui mostrando novamente as alterações, né, de vidro fosco, né, que faz parte aqui dessa publicação dos pacientes assintomáticos, né. Então, como que a gente considera um paciente que tem COVID? Tem COVID aquele paciente que tem um resultado positivo da RT-PCR como confirmado, independente de ter sintoma ou não ter sintoma, e achado tomográfico, né. Um caso descartado é aquele que tem PCR negativo e baixa suspeição, e se eu fiz uma toma que não seja sugestiva, né, de COVID, e eu posso repetir a RT-PCR se eu tiver um PCR inicial negativo, com uma alta suspeição clínica e uma tomografia sugestiva. Então, normalmente, aqueles pacientes que já têm algum grau de insuficiência respiratória. Só para ilustrar, nós tivemos recentemente um colega nosso internado em outro hospital da cidade, com quadro de febre, tosse, insuficiência respiratória, que precisou de ir para a ventilação mecânica, inclusive, com uma tomografia com esse vidro fosco periférico, e ele já tinha 2 PCRs negativos, né? Ele só positivou quando colheu de via aérea baixa. Então, eu não posso descartar um paciente com quadro clínico sugestivo só porque tem o exame, a PCR negativa, tá?
A prevenção qual é? Ainda hoje, né, de janeiro a julho, a prevenção é fique em casa o máximo que puder, só saia se necessário. Para os nossos pacientes, principalmente aqueles imunossuprimidos, não receba, e gestantes, não receba visitas, evite aglomeração, mantenha sempre o distanciamento social, use corretamente as máscaras faciais e a higienização frequente das mãos. Né? Como que eu faço então, a prevenção? Através, né, interrompendo a transmissão por gotículas, usando as máscaras faciais, que nós já falamos dela desde o finalzinho de março. O uso correto das máscaras faciais, ele impede tanto essa transmissão por gotícula, quanto essa possível transmissão por aerossol do vírus que ficaria no ar em ambientes fechados, que foi essa publicação mais recente que eu comentei com vocês antes. Mantendo 1,5 metro de distância, no mínimo, né, entre as pessoas, então, distanciamento social, uso correto de máscaras e a lavagem frequente das mãos, para que eu não tenha risco de ter uma contaminação das minhas mãos pela permanência do coronavírus em superfícies, ou lavando por 20 segundos, ou usando o álcool em gel. E as vacinas? A gente só ouve falar de vacina, agora tem vacina para todo mundo, vacinas antigas parece que podem fazer algum efeito. O que nós temos? Especificamente para o coronavírus, nós temos hoje, né, todas essas vacinas, quase todas elas, já em fase 3. Então, vacinas chinesas, americanas, alemãs, inglesas, australianas e indianas. Tá? Qual é a vantagem de ter tanta vacina? Que alguma delas deve dar certo, né? Vamos combinar que é impossível que nenhuma dê certo. Então, teremos uma vacina. 2, que elas têm plataformas diferentes, ou seja, cada uma usa uma tecnologia diferente, né, para produzir a sua vacina. E isso, se eu tenho várias plataformas, isso aumenta a chance de que uma ou mais de uma delas dê certo. Se fosse só vírus inativado, por exemplo, ou só usando um outro adenovírus, talvez eu tivesse todo mundo fazendo a mesma, se uma não deu certo, nenhuma vai dar. Então, aqui não, cada uma tem uma plataforma e isso aumenta a chance de nós termos vacina, sim, num futuro próximo. Nós ainda não temos vacina e, se tivermos, deverá ser para 2021. Deveremos ter, eu tenho certeza que teremos, mas não é agora para a nossa pandemia, né, aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho, né, que não poderia vir aqui conversar com vocês sem pincelar um pouco em gestantes, o que nós aprendemos também nesses 6 meses, 7 meses, que lá no início, até recentemente, que a gente falava, não, o quadro em gestante é sempre bem benigno, é muito tranquilo, infelizmente, né, no último mês, o que a gente tem visto são várias publicações mostrando que não é bem assim, né, que gestante com Covid preocupa, né? Nas gestantes, os sintomas são os mesmos, né, que na não gestante, então, tosse, a febre mais frequente de espineia, 30% delas com dessaturação, né, então com uma PO2 menor que 95%, e as pacientes que evoluíram gestantes para óbito, né, são particularmente aquelas que tinham um quadro respiratório já com uma gravidade maior, né. Nesta publicação recente do MMWR, então, onde eles fizeram a comparação até de incidência de hospitalização e ventilação entre gestantes e não gestantes, uma análise de 91.400, né, mulheres não gestantes em idade fértil, então, está aqui, a gente vê que a maior parte das gestantes, então, era um pouco mais jovem, nas não gestantes era tudo meio igual, os sintomas, né, a tosse era bem frequente, né, nas gestantes, mas sem grande diferença entre elas. A dor de garganta, diarreia, neste grupo analisado, né, foi mais até frequente não gestante do que na gestante, mas
14% delas tiveram, e as doenças, as comorbidades em gestante, então, gestantes com diabetes, doença pulmonar crônica, doença cardiovascular, né, e imunodeprimidas, também estavam num número mais expressivo das pacientes que necessitaram de hospitalização e ventilação, mostrando que tivemos um número expressivo. Se a gente comparar de hospitalização e não hospitalização em gestante e não gestante, as gestantes tiveram uma taxa maior de hospitalização, uma taxa maior de admissão em unidade de terapia intensiva, um pouco maior também de ventilação mecânica, mas, felizmente, não houve diferença no óbito, mas foram pacientes, ou seja, né, a COVID em gestante merece muita atenção, ela preocupa e pode ter um desfecho ruim. Aqui, nesse estudo publicado também recente, o efeito do coronavírus, né, na mãe e no perinatal e neonatal, então, na verdade, é um artigo de revisão, ele incluiu estudos clínicos mesmo e relato de caso, 324 gestantes, então, neste artigo de revisão, taxa de pneumonia grave variou de 0 a 14%, uma taxa de cesariana de 75%. 7 mortes maternas entre as 324 gestantes, 4 óbitos fetais, sendo um deles por asfixia neonatal e óbito, e o RT-PCR colhido de 155 neonatos foi positivo em 3 deles. Então, eles chamam a atenção nesse artigo de revisão, que apesar de não ter ainda muitos dados, e os dados serem muito insuficientes, tem muito só relato de caso nessa publicação de revisão, precisa de uma avaliação melhor das gestantes, de um acompanhamento mais próximo, porque elas podem complicar, e que a transmissão, o papel da transmissão, ou a importância da transmissão vertical e qual o potencial de complicação perinatal ainda não está conhecido e que a gente precisa acompanhar. Tanto essas gestantes que ficaram internadas, quanto as outras gestantes que tiveram a doença no início da gravidez, para ver se depois teremos alguma complicação, né, no bebê ou não. E esse trabalho agora está sendo divulgado, também é um trabalho nacional, brasileiro. A Roxana foi até, né, nossa aluna e residente de vocês aqui, e mostrou que a mortalidade de gestantes no Brasil é de 12,7, maior do que uma das maiores, comparando mortalidade de gestante. O Brasil, infelizmente, aqui está ocupando o primeiro lugar em óbito de gestante, né? Aqui a mortalidade no Brasil, só coloquei para ter uma ideia, 42,9 na população geral, mas lembrando que a gente tem uma mortalidade aqui que está atribuída aos idosos, com comorbidade, que não é o caso das gestantes. Mas essa mortalidade é bem maior do que a gente vê nos outros, e esse é um estudo multicêntrico e nosso, bastante interessante. E a matéria, inclusive, do Estadão e da Folha de São Paulo de hoje, me perdoem, talvez outros veículos de imprensa também, e resumindo, né, então o país, 77% dos óbitos de gestantes mundiais estão concentrados no Brasil. É uma vergonha e uma tristeza nossa, né? Das 160 mortes associadas à Covid, 124, então, aconteceram no país. 22% dessas gestantes não tiveram acesso a leito de UTI, né? E 36% delas, mesmo que internadas, não chegaram a ser hospitalizadas, mostrando, então, que nós temos graves problemas de assistência hospitalar, né, durante a gestação no nosso país. E para finalizar, algumas coisas nós aprendemos neste período de janeiro a julho, mas eu fico devendo algumas respostas, porque para algumas perguntas nós ainda não temos resposta. Nós não sabemos ainda qual é exatamente o papel da imunidade celular e humoral na infecção pelo novo coronavírus. A gente sabe que pessoas que tiveram comprovadamente Covid já nunca fazem, 30%, 20% a 30% delas não fazem IgG nem IgM contra essa infecção, mas possivelmente, né, essas pessoas têm uma imunidade celular que garante
garante uma proteção. Hoje o CDC coloca até, CDC acho que eu já estou falando bastante dele, não expliquei para os alunos, é o Centro de Controle dos Estados Unidos, é uma entidade, uma organização que na verdade dita todas as regras e reúne todos os conhecimentos das publicações e faz os consensos, que é seguido praticamente em todo o mundo, e é uma organização, um órgão dos Estados Unidos. E o que eles deixam claro é que, com certeza, nos 3 primeiros meses, quem teve agora a Covid não terá de novo, não se sabe se poderá ter depois do 3º ou depois do 6º mês, ou eventualmente no próximo ano. Então, por quanto tempo na imunidade celular, o quanto ela é responsável, por quanto tempo dura essa imunidade, não sabemos. E isso é uma das questões também que sempre se coloca na avaliação dessas vacinas que estão sendo testadas, se vão desenvolver, além da imunidade humoral, desenvolverão também imunidade celular. Então, a imunidade após infecção a gente não sabe, né, e sabe-se que existe, não existe até o momento nenhum caso documentado de reinfecção pelo novo coronavírus nesses 7 meses, tá? Então, mas nós temos só 7 meses da doença, desta nova doença, a gente precisa esperar mais para ter uma definição. A imunidade de rebanho, que a gente vem sempre falando disso, quanto por cento de que eu preciso da população estar exposta para poder controlar, né, a epidemia numa região ou num país. Inicialmente se achava que essa era 70%, hoje esse número já está mais baixo, e a grande dificuldade até de saber do quanto que tem de imunidade de rebanho é a dificuldade de fazer inquérito sorológico e avaliar esse inquérito sorológico na população como um todo. E a outra que também ainda não está muito claro é a transmissão vertical. Então, eu assisti até da doutora Rossana, da Universidade Estadual de São Paulo, da USP, e a impressão que ela tem é que a positividade nas pacientes lá é mais ou menos o que se viu dos trabalhos da China. Então você vai encontrar RT-PCR no cordão, no líquido amniótico, mas dos dados dela, essa porcentagem é pequena e deve corresponder, segundo o que eles estão avaliando, a fragmento de vírus sem ser material infectante, mas isso ainda não está determinado. E o que tem, né, qual a repercussão disso para o feto, também, apesar de você poder ter também RT-PCR no feto, isso também não está bem documentado. Existem relatos, né, já de óbito fetal com pneumonia grave relacionada ao novo coronavírus, mas ainda em termos de relato, a gente não sabe a dimensão e qual é a repercussão disso na população de gestantes e nos bebês. São esses os fatos que eu queria conversar com vocês. Eu agradeço a atenção, peço desculpa se não abordei o que vocês estavam esperando, mas eu acho que agora, depois, a gente consegue, posso conseguir ajudar um pouquinho nas questões que foram levantadas, e, mais uma vez, muito obrigada. Raquel, muito obrigado. Foi exatamente, a gente conversava antes da reunião, né? A Fernanda externou também o nosso desejo de saber também dos clínicos, dos infectologistas, de ter a oportunidade de aprender com os nossos colegas de uma outra especialidade o manejo de uma doença que é nova para todos nós. Tempo para você tomar aquela água, lembrar a todos que as reuniões do departamento elas permanecem gravadas. A Márcia vai colocar daqui a pouco no chat o endereço para que aqueles que não puderam assistir na íntegra, ou no caso de você que puder também estar divulgando, a Márcia acabou de colocar, para poder divulgar para os outros colegas que queiram participar dessas informações. Raquel, nós temos 7 questões, tá certo? Muitas pessoas já agradecendo a excelência da tua apresentação. Nós temos 7 questões, vamos tentar responder nessa próxima meia hora, tá joia? Primeira questão, doutora Giuliane Lajos, ela pergunta se há manifestações dermatológicas, se existe alguma lesão dermatológica específica ou se elas são inespecíficas na COVID. Nossa, muito importante, muito, assim, porque elas são relativamente frequentes, existe um atlas de manifestações dermatológicas, elas podem ser muito variadas, inclusive até as lesões secundárias
fenômenos isquêmicos, né, mais superficiais, né. Então, as manifestações dermatológicas são frequentes, desculpa, eu esqueci de comentar isso, são frequentes, mas assim, eu não tenho nenhuma lesão dermatológica que fale que é patognomônico de, né, mas ter febre, né, algum sintoma respiratório e lesão dermatológica pode ser COVID, sim. E um outro, só que eu também não comentei, um cuidado que a gente tem que ter agora, porque a gente está falando de exantema, febre, dor muscular, e é o diagnóstico diferencial com dengue no nosso meio. Tá? Que clinicamente, muitas vezes, isto é difícil, e nós temos, Campinas, a gente está com muitos casos de dengue na nossa região, então sempre essa lembrança também de o hemograma pode nos ajudar, ou muitas vezes é necessário fazer uma investigação para dengue também, nesses casos a gente precisa ficar atento. Perfeito. O Matheus, aluno do 6º ano, ele coloca a questão: professora Raquel, qual a evidência do risco quanto ao uso de anti-TNF em relação ao pior prognóstico da evolução da infecção pelo SARS-CoV-2? Ou a maior relação quanto à gravidade da doença de base que motivou o tratamento imunossupressor? Então, na verdade, Matheus, o que hoje a gente tem, ao que esse dado de imunossuprimido no Brasil como fator de risco, a gente não consegue, porque esse é um dado que as secretarias mandam para o Ministério, a gente não consegue ainda saber exatamente o que é essa imunossupressão, se é o paciente oncológico em químio, se é o paciente transplantado, tal. Ao que parece, até, por exemplo, se você pega os pacientes em uso, né, de anti-TNF, tudo, parece que eles não teriam uma evolução tão ruim, né? Tanto que uma das abordagens seria até você bloquear toda essa cascata inflamatória usando essas medicações. Então, parece que talvez eles tenham algum benefício, mas isso ainda não está claro, a gente deve ter resultados aí em pouco tempo. Professor Ricardo Barini perguntando: Raquel, os indivíduos com trombofilia, eles têm pior prognóstico com a Covid? Dos dados, até eu participei de uma reunião junto com a Margarete, da Emato, assim, não tem um resultado pior. O que acontece com eles é que, às vezes, você tem mais dificuldade nos pacientes que têm uma evolução grave, mas isso não... Ter trombofilia não é um fator de risco, mas se o paciente tem outros fatores de risco, ou eventualmente ele tem uma evolução mais grave, você pode ter uma dificuldade aí talvez maior no manejo desses pacientes, por conta de haver contraindicação de heparinização, que é uma ferramenta, né, um suporte aí, farmacológico importante para os pacientes nos quadros mais graves. Ah, uma coisa que eu não comentei, estou lembrando agora, falou do Barini, eu achei que ele ia perguntar isso, eu não sei se tem pergunta até, Cássio, é sobre amamentação, né? Que eu não falei na prevenção. Então, a mãe que tem Covid, né, mas ela está bem, ela pode amamentar, a única coisa que a gente tem que orientar é que ela use máscara facial, né, durante a amamentação, né, por conta da proximidade, claro. Tá? Perfeito. Questão da Isabela. Professora Raquel, houve algum avanço das pesquisas referentes à ivermectina no contexto de prevenção primária ou secundária da doença? Nós temos, aqui no Brasil, né, tem 2 estudos na fase dos casos leves, né, então são aqueles sintomáticos leves que procuraram, e que estão em andamento, que procuraram as unidades e aceitaram fazer parte deste protocolo de pesquisa usando ivermectina. Os dados nacionais do uso da cloroquina foram publicados semana passada já, mostrando que na fase inicial aqui no Brasil, a gente já sabia que ela é ruim nos casos graves, e nos casos iniciais também não mostrou nenhum resultado. Da ivermectina, o que a gente tem de dados, então, por enquanto, de resultados objetivos, não, e o que a gente tem de estudos farmacológicos é que a dose que é comprovado in vitro, que a ivermectina inibe a replicação viral, a dose necessária para inibir a replicação na COVID seria mais de 100 vezes a dose usual.
Então, isso daria um número até de comprimidos absurdo, e daí você não tem mais nem segurança em relação aos efeitos adversos, porque isso nunca foi usado nesta dose, né? Então, possivelmente não terá nenhuma ação contra a Covid. E a grande preocupação, eu gostaria até de fazer esse comentário também, quer dizer, documentado cientificamente, nós não temos ainda, com estudos randomizados pelo cego, nenhum tratamento, nada de prevenção farmacológica e nada de tratamento das fases iniciais comprovadamente eficaz. Claro que cada médico, em conversa com o seu paciente, ele tem livre-arbítrio para prescrever o que ele quiser. O único cuidado que nós devemos ter é que os pacientes sejam orientados que, como não tem comprovação de nenhuma medicação específica, caso eventualmente ele esteja achando que está tratando alguma doença, ou com ivermectina, ou com anita, ou com cloroquina, e que ele não tenha melhor, ou ele piore dos seus sintomas, que ele não fique em casa esperando a medicação fazer efeito. Porque o que tem acontecido é, não, eu estou tratando, eu vou melhorar. E esses pacientes daí chegam muito tarde, daí o sucesso, né, do tratamento mesmo intensivo, ele já cai muito a taxa de sucesso de tratamento desses pacientes. E a deterioração do quadro clínico pode ocorrer de uma forma muito rápida, né? Muito rápida, muito rápida. Às vezes a gente vê até na enfermaria, né, o paciente está conversando com a gente, está bem, você recebe ali um dedímero de 9.000, pronto, você já sabe, é tubo né, ele é em poucas horas. Então, esse esclarecimento, né, e esse alerta tem que ser dado sempre. Perfeito. A doutora Tabata, médica aqui do CAISM também, ela colocou a questão aqui do posicionamento do Ministério da Saúde, né, em relação à maior morbimortalidade das gestantes e puérperas, como a senhora colocou na aula. Então, elas estão enquadradas como grupo de risco. E a SOGESP, que é uma das nossas associações, a Associação Paulista, né, de Ginecologia e Obstetrícia, ela coloca a orientação de afastamento das gestantes do trabalho. Como lidar no dia a dia, nós que atendemos as gestantes? Por quanto tempo afastar? Como afastar essas gestantes? Quais seriam as orientações para as gestantes, uma vez que elas fazem parte de um grupo de alto risco? Olha, essa é uma questão bem delicada, porque a gente vê que existe a orientação de uma maneira geral, até que os portadores de doenças crônicas, né, que têm maior risco de complicação, também não fiquem num atendimento, pelo menos onde tem grande risco de exposição, com atendimento de muita gente. Então, esta orientação existe, e que essas pessoas de maior risco, onde daí as gestantes também se incluiriam, sejam deslocadas para áreas onde elas possam fazer ou um teleatendimento, ou participar de alguma outra atividade de planejamento, de organização, ou de avaliação, né, por atendimento telefônico ou virtual, para que não tenham essa exposição. Agora, é uma dificuldade na prática que a gente tem, né? Mesmo a hora que você vai ver, né, das áreas essenciais que estão funcionando nesse período todo, numa ida a um supermercado, a gente facilmente vê as pessoas, né, que fazem parte, né, ou são obesas, ou têm mais de 60 anos e tudo, e que estão trabalhando ali num atendimento grande. E se caso, né, não tiver jeito e elas estiverem trabalhando, eu acho que é atenção ainda maior às medidas, né, de distanciamento social, uso de máscara corretamente e a higienização das mãos. Mas o ideal é que elas sejam poupadas deste atendimento maior, de maior exposição, e poupadas também, né, com uma grande preocupação de se elas forem até para um teleatendimento, alguma coisa assim no serviço que trabalham, como será esse transporte delas de casa até o local, não é? Porque ônibus ou metrô e tudo, a gente sabe que o risco de transmissão ali também é altíssimo. Então, é uma situação bem delicada, porque nós temos uma população até, né, grande de gestantes, grande também de 60 a mais e com comorbidades, e que tem atividade, muitas vezes, são as pessoas que sustentam a casa, né? Mas essas orientações devem ser dadas, mas acho que é um momento muito complicado, e complicado até porque nós estamos estáveis, né, no nosso país, quase em todas as regiões, num platô muito alto,
né, de casos, sem ter ainda vislumbrando uma descida, né, ou uma menor transmissão da doença. Então, a sua pergunta, eu tenho dificuldade em responder, eu acho complicado. O ideal seria tirar, mas muitas vezes isso não é possível. E que eu acho que a gente tem que ficar atento, isso em todos os locais, né? E particularmente no ambiente nosso da área de saúde, é muita atenção quando a gente se reúne, né? Na copa, né? E toalete. Copa, então, para mim, eu acho que é uma coisa que, né? Porque a hora que está todo mundo cansado, mesmo quem está na UTI, quem está no ambulatório, a hora que você chega e senta para um café, se reúne num lugar pequeno, normalmente não é arejado, porque, né, nas nossas áreas a gente não pensou em Covid quando construiu, né, a nossa área hospitalar, e daí a gente esquece, parece que ninguém do nosso lado tem. Né? Então a gente tira a máscara, a gente tira a face shield, a gente tira tudo e a gente fica pertinho conversando. Então acho que esses cuidados, acho que a gente tem que ter sempre muito em mente, porque, né, o assintomático de hoje, ele pode estar pré-sintomático e estar com sintoma 2, 3 dias, a gente tem visto isso em todas as áreas da saúde, aqui no nosso meio, infelizmente. Então, o cuidado para as gestantes seria incluí-las como um grupo de risco, propriamente dito, e os cuidados como são aplicados para os outros grupos que a gente já tem mais claro, pelo menos desde o início, né, que se falava como sendo grupo de risco. Mas eu acho que talvez gestante você consiga sensibilizar mais, que a gente vê os outros grupos de risco, né, eles são um pouco resistentes, né, em seguir essas recomendações. Eu acho que a gestante, acho que talvez consiga que ela tenha uma adesão maior a essas recomendações, Cássio. Perfeito. Questão da professora Clarissa, se seria importante no paciente inicial com sintomas corrigir desidratação hipertônica que ele está apresentando e que pode interferir em todo o desenrolar posterior. Ela sugere 1.000 a 1.500 ml de solução hipotônica 4 vezes ao dia, que isso possibilitaria uma ação efetiva do sistema imune e preveniria a deterioração do quadro. Existe algum trabalho relacionado a esse tipo de reposição? Não li nada sobre isso, não li nada sobre isso. A gente faz uma reposição normalmente habitual, fala para tomar bastante líquido, mas água mesmo, não vi nada, não vi. Perfeitamente. Arlete Fernandes, ela, professora também aqui do departamento, ela pergunta sobre a questão do que explicaria o aumento da letalidade de grávidas no Brasil. É só falta de leitos? Ou a mortalidade é maior porque pela falta de atenção de qualidade? Por que não acontece essa letalidade de uma forma mais geral? E está muito concentrado, muito explícita no Brasil. Na verdade, a gente tem uma mortalidade no Brasil que não é pequena, né, e que vem aumentando também agora, a partir do momento que a doença foi se interiorizando, né, e você vai tendo sistemas de atendimento mais frágeis no interior do país como um todo, e acho que na gestante, a mortalidade maior no Brasil reflete um déficit de assistência na gestação como um todo, né, e daí acho que precisava analisar melhor, quer dizer, se dificuldade de acesso mesmo, né, esses dados acho que vocês têm, eu não tenho, quanto realmente das gestantes fazem pré-natal adequadamente, se elas têm acesso, né, se esses serviços estão adequadamente, elas conseguem chegar lá, mas é uma falha de assistência, né, que talvez comece até desde o início, né, dos primeiros sintomas, que não tem um alerta necessário da gravidade da doença, e talvez ainda aquele conceito de que, não, na gestante é super leve, eu não tenho que me preocupar. Né? Perfeito. Perfeito, Raquel. Nós falamos sobre as puérperas, falamos sobre as gestantes, falamos sobre dengue, inclusive. Onde estão os outros doentes? Onde estão os outros pacientes? Os oncológicos? Onde estão os pacientes de trauma? Como manejar essa circunstância, essa situação das eletivas? Como manejar a ocupação alta em UTIs? Como está esse desafio não só no nosso complexo hospitalar, mas regionalmente e nacionalmente? Eu acho que internacionalmente até, né, você teve no mundo todo, né, uma diminuição importante, né, dos pacientes oncológicos serem atendidos, então, das cirurgias
com relativa urgência de oncologia, dos tratamentos dos pacientes oncológicos como um todo, das cirurgias eletivas, né, no mundo todo também. Cada um viveu a pandemia no momento, a Europa agora já está se restabelecendo, mas durante a pandemia também uma diminuição muito importante, porque todos os hospitais acabam ficando exclusivos ali para a Covid. Teve a experiência, por exemplo, da USP São Paulo, que eles tentaram fazer, né, deslocar para o INCOR toda a área não Covid, mas isso acho que durou uma semana, porque depois, né, vários surtos de Covid também lá dentro do INCOR. Então, o que a gente acha que tem que pensar é que não existe, sempre tem que pensar que o paciente pode ter Covid, né? No CAISM, quer dizer, se você tem ali uma estrutura que ainda permite, né, você não tem tanto uma ocupação tão grande de leitos de Covid, né, não tem essa demanda toda, eu acho que cirurgias eletivas, elas podem, né, acontecer, as cirurgias oncológicas, à medida do possível, elas não devem ser interrompidas, mas a triagem, né, eu acho que desses pacientes é importante, lembrando que mesmo que negativo, e daí como eles estarão assintomáticos, ninguém vai fazer uma cirurgia eletiva sendo sintomático respiratório, então sendo assintomático a chance de falso negativo, ele já diminui, mas acho que dá uma segurança para, né, uma segurança talvez até jurídica, né, para a equipe toda. Não deve dar uma sensação de que isso não é Covid. Acho que toda equipe, para todo e qualquer procedimento, deve trabalhar como se aquele paciente, né, que ele tem risco grande de ser Covid também, tomar todo o cuidado de paramentação. E a utilização dos leitos, acho que vai andar agora conforme, e muito regionalizada, conforme for a evolução da pandemia nos diversos locais, que daí poderão voltar às suas atividades. Porque esses pacientes, os infartados estão morrendo em casa, os pacientes com acidente vascular que poderiam ter um tratamento estão morrendo em casa, então é uma preocupação realmente muito grande. Sem dúvida. A professora Maria Laura, ela coloca a questão do que a gente estava comentando agora da amamentação, né, de como a importância da mãe usar máscara, né, durante a amamentação. Ela relata aqui que o nosso único caso de recém-nascido com PCR positivo ocorreu após 48 horas, em um caso no qual a mãe infectada se recusava a usar máscara. Então, a máscara como uma das medidas, né? Vamos considerar Sim. também as outras relacionadas à higienização, tudo isso, a adesão a todas as medidas é muito importante, né, Raquel? Isso seria quase um caso de crime até, né, porque ele está colocando o filho em risco, né, e usar máscara não é só um sentido de, né, é um sentido de proteção coletiva mesmo, né, então acho que a professora Maria Laura exemplificou muito bem a importância disso, a segurança de que ela pode amamentar desde que ela siga essas orientações corretamente, para não colocar a vida do bebê em risco, né. E a nossa vigilância precisa ser diuturna, né, não só não só em relação aos pacientes, não só em relação à sociedade, mas também entre a equipe, como a senhora já colocou também. Temos inúmeras outras manifestações referentes à sua aula, muitas pessoas te parabenizando. Fernanda, creio que tenhamos esgotado as manifestações que foram colocadas até então. A Clarissa fez um comentário aqui agora de água, assim, só para terminar, eu não, porque verdade, apareceu obrigado. Aqui, assim, Clarissa, eu não li e prometo que vou atrás disso e ver o que a literatura traz, vou conversar com os intensivistas, mas aqui não seria para UTI, né, seria para o paciente ambulatorial. A nossa experiência, por exemplo, de hidratação domiciliar, né, para dengue, ela foi muito bem com água, tá? O volume é grande, então a gente normalmente orienta até para que seja água de uma temperatura mais para gelada, porque senão impulse, dá náusea, água em temperatura ambiente, colocar gotinha de limão, folha de hortelã, alguma coisa que dê sabor, para dar o volume adequado, mas os pacientes conseguem, e nos casos de dengue, que a gente faz acompanhamento próximo e que precisa de uma reposição, a gente consegue bem. A fisiopatogenia da doença é diferente, eu prometo que eu vou estudar isso e te retorno depois, tá? E agradeço também, porque é sempre bom a gente ter uma interrogação aí para ir atrás. Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Acho que o João Luiz. Antes de terminar, Fernanda, João posso Luiz. fazer mais uma pergunta?
Oi, Raquel, parabéns pela sua aula. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, um Nobel japonês disse que ele jura de pé junto que esse vírus é feito em laboratório, que ele devolve o prêmio dele se não for verdade isso. E a segunda pergunta, e ele ganhou o prêmio Nobel por causa das citocinas, etc., que ele acabou com um grupo produzindo ou identificando. E a segunda é sobre a volta às aulas, que você acha agora programada para o estado de São Paulo no próximo mês, e algumas agora já nesse mês de agosto. Parabéns. Bom ver você, João. Em relação ao vírus do laboratório, eu acho que isso é meio, assim, na minha maneira de ver, uma teoria de conspiração, que eu não acredito, e tem algumas coisas que a gente ainda muito intrigantes, né? A gente foi encontrado já, né, fragmento do SARS-CoV aqui, né, no Brasil, no ano passado, né, em amostras aí até de esgoto e tal, do ano passado a gente já encontrou. Na Europa também foi encontrado antes de começar em Wuhan. Então, acho que tem coisas, então, acho que se foi de algum laboratório, né, então acho que não foi. E tem coisas da epidemiologia que a gente ainda não consegue entender, se lá foi... o estrago foi maior por conta da concentração das pessoas, né, aquela promiscuidade que são os mercados ali de animais vivos, né, na China, que acabou contribuindo, ou por que de repente um vírus que estava mais quietinho, circulando já em alguns locais, aconteceu tudo isso. Então, tem esses dados que a gente, epidemiológicos, e que ainda precisa de um rastreamento aí genômico até maior para a gente ter novidades ou poder esclarecer isso melhor. Em relação à volta às aulas, eu acho que elas acontecerão, né, o que nós estamos vendo, assim como a flexibilização está acontecendo, e, assim, no momento único. Nós não aprendemos, em nenhum lugar, a gente não tem lição para copiar dos outros o que deu certo que eles fizeram nessa flexibilização, porque nenhum país flexibilizou com o número de casos alto. Então, nós vamos ter que aprender, e aqui, João, eu não sei, a impressão que eu tenho é que a gente vai ter que trabalhar com mitigar, assim, diminuir os riscos. Já que está colocado a flexibilização, o que a gente vai fazer para diminuir risco? Nas escolas, a recomendação, né, vai ter... o que parece, apesar do modelo, né, de um pesquisador aqui do Brasil, com aquele alarme que ele fez, um modelo matemático de tanto de criança que morreria e tudo, alguns trabalhos mostram que a chance de transmissibilidade das crianças, né, quanto que a criança transmite é pouco, e as crianças hoje, se a gente pensar, mas não é a criança, é o professor, ou ele vai depois para a casa da avó, mas essas pessoas também já estão circulando mais. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar com muita higienização, uso de máscara nas maiores de 2 anos, a escola vai ter que adotar medidas de um número mais reduzido, né, de alunos, isso não vai ter jeito, talvez colocar, né, nas salas mesmo um número reduzido de visórias, de acrílico, a gente vai ter que se adaptar aí a esse coronavírus, que o que a gente sabe também agora, ele não é um vírus sazonal, né, ele chegou aqui no Brasil no verão, a gente achava que ele não ia se adaptar bem e preocupado com o nosso inverno, mas ele continua no verão da Europa. Então, se a gente não tiver uma vacina, a gente vai ter que ter essas estratégias de bloqueio de transmissão, mas eu acho que a volta às aulas também, elas vai ocorrer. Fazer sorologia ou PCR antes, como alguns têm colocado, é uma medida muito questionável. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo em pessoa e vai dar uma falsa sensação de segurança, então isso me preocupa muito. O fato da pessoa ter uma PCR negativa não significa que ela não tenha o SARS-CoV e não esteja transmitindo. E se está negativo, pode dar uma falsa sensação de segurança, que não preciso me preocupar tanto com a máscara, eu não preciso me preocupar tanto com a higienização das mãos. Então, nós vamos ter que ter protocolos junto, né, com as secretarias de educação, junto com a equipe de saúde, para tentar diminuir
ao máximo o risco de exposição. É esperado que você tenha um aumento discreto do que a gente já viu de outros países de transmissão quando você volta às aulas. Agora, se eu tiver um surtinho numa escola, essa escola fecha de novo e vai reabrir daqui a um tempo. Professora Raquel, olha, nós estamos assim, quase assim, no limite do nosso tempo. Acho que a gente poderia ficar conversando com você aqui horas. Queria agradecer o Cássio por toda essa moderação, acho que é a melhor pessoa para ter feito essa moderação com você, e a sua excelente apresentação. Nossa, eu fico muito contente de ver os professores aqui, professora Liliana da Patologia, professora Viviane, que entrou aqui, é um prazer enorme, muitos alunos, muitas pessoas, e porque é um interesse de todos, e as suas aulas são sempre excelentes. Queria realmente deixar um grande abraço de todos nós aqui para você, e agradecer mesmo. Cássio, não sei se você quer falar mais alguma coisa, depois a gente pede para a professora Raquel encerrar. Antes, eu vou só depois colocar também, né, a próxima reunião, que a gente sempre faz a propaganda, sabe, Raquel? E a próxima reunião vai ser o pessoal da pediatria, os médicos e as enfermeiras, falando da aleitamento materno em tempos de Covid, né, já que agosto é o mês do aleitamento materno, mas eu queria pedir para você e o Cássio fazerem um fechamento para a gente, por favor, e agradecer. Essa integralidade, essa multidisciplinaridade sempre foram características do CAISM, então é com alegria muito grande que a gente recebeu aqui, Raquel. Obrigado pela disposição, obrigado pela clareza, obrigado por esse bate-papo que nós tivemos nessa manhã. Abraços a todos. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, vou dar um oizinho, já cumprimentei o João Luiz, vi que o Oswaldo está aí, oi Oswaldo, Liliana também, a Vivi estava aí, beijo para todos, sintam-se abraçados, e agradeço muito a oportunidade, para mim também foi um prazer imenso compartilhar um pouquinho disso, e ter essa devolutiva de vocês também, para a gente sempre ir aprendendo todo mundo junto. Muito obrigada pela oportunidade. Raquel, Vivi, beijo grande. Beijo, Vivi, beijo. Gente, muito obrigada a todos. Até quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço, Raquel, especial para você, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, Fernanda, obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.